teu nome, Abba. Espírito Santo, nós sabemos que você está aqui, você habita em nós. Quando nós declaramos, irmãos, seja bem-vindo, Espírito Santo, na verdade nós não estamos esperando que ele venha, porque ele já veio. Quando nós dizemos seja bem-vindo, Espírito Santo, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos afirmando, é que nós fazemos questão da presença dele nesse lugar, é que nós fazemos questão da dele nesse lugar. Nós não podemos cultuar o Senhor, nós não podemos ter uma reunião sem a presença, sem a vida, sem a graça, sem o óleo fresco dele se manifestando entre nós. Então, se é isso que você deseja, fale mais uma vez que você deseja o Espírito. É o Espírito que traz consolo para o coração angustiado, é o Espírito que traz paz para o coração aflito, é o Espírito que traz vida para o coração que está desanimado. Oh, Espírito Santo, é o que nós queremos, nós te desejamos, nós te desejamos, nós te queremos. Sim, nós te desejamos e nós te queremos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero nesse momento orar com os irmãos. Provavelmente você, depois eu vou orar por você no final da minha ministração, mas provavelmente você deve conhecer alguém que está precisando de oração e que não está aqui. Um familiar, um irmão da igreja, alguém do seu convívio. E nós queremos orar por essas pessoas, por irmãos da igreja que não puderam vir, porque talvez se encontram enfermos ou estão com alguma dificuldade. Então, se você tem alguém da sua família, ou alguém que você conhece, precisando de oração, levante a sua mão. Se você tem alguém, levante sua mão, ok? Nós vamos orar juntos, amém? Se você não tem alguém nessa condição, que bom, glória a Deus. Você vai ajudar esses irmãos a orarem aí. Se você está com a sua mão baixa, olha só, se você está com a sua mão baixa porque não tem ninguém da sua família precisando de oração, tenta perguntar para alguém aí o nome. Olha, você quer que eu ore por alguém perto de você aí? Por quem você está orando? Eu vou ajudar você a orar. Então você pergunta aí para a pessoa ao seu lado. Talvez seja um cônjuge, seja um parente, seja um familiar, seja alguém que está precisando de oração, e você vai ajudar essa pessoa a orar. Nós vamos orar também pela irmã Zumira, que não está bem de saúde. O genro dela, o Luciano, pediu que nós orássemos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore por essas pessoas agora, interceda por elas agora. Pai, nós oramos em concordância. A tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra, nós ligaremos nos céus, ó Pai. Senhor, o que 2 ou 3 orarem a respeito de qualquer coisa, diz a tua palavra, será feita. Agora nós oramos em favor daqueles que não estão aqui, que estão enfermos, que estão em leitos de hospitais, em UTIs, aqueles que estão atravessando, Senhor, momentos emocionais que os abalaram, que os abateram, aqueles que estão em crises conjugais, financeiras, emocionais. Abba, em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão sobre eles. Jesus, você tem poder sobre a distância, você tem o poder sobre o tempo, você tem o poder sobre todas as coisas. Toque nessas pessoas, dá a elas vida, dá a elas saúde, levante-as do leito da situação difícil em que elas estão. Senhor, cura
cura tumores, cura infecções, cura a febre, cura a infecção, a inflamação. Senhor, nós oramos pela irmã Zumira, declaramos saúde, restabelece a saúde dela, tira a fraqueza do seu corpo. Nós profetizamos ela curada agora, restabelecida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos para a glória de Deus. Diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar. Antes que algum irmão pergunte, né? Dona Zumira não é Covid, ok? Então, antes que perguntem, não está bem, está com fraqueza. E eu falo porque a irmã Zumira é muito querida, uma das irmãs aqui com mais idade, que estão há tantos anos conosco, desde o comecinho da igreja. Glória a Deus, que bom que você está aqui, amém, glória a Deus. Nós podemos hoje estar juntos, louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Mês de janeiro, eu sei que há muita gente viajando. Hoje também foi um dia de Enem, então alguns adolescentes, jovens, inclusive a minha filha Nicole, acho que ainda não chegou aqui. Não chegou ainda, então tem muitos jovens adolescentes fazendo Enem. Mas glória a Deus porque você está aqui. Eu creio que Deus tem uma palavra para você, algo do Senhor para ser ministrado na sua vida. E nós temos, irmãos, nos últimos cultos procurado de alguma forma falar a respeito de Jesus, mostrar a você quem é Jesus, falar a respeito dele, apresentar para você Jesus. A razão de nós estarmos reunidos aqui aos domingos é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Talvez você diga: pastor, eu gosto da música, eu gosto dos louvores. Pastor, eu gosto da oração, eu gosto da pregação, eu gosto das pessoas. Eu gosto desse prédio, eu acho tão bonito. Eu gosto do culto. Amém, que bom. Mas nós não podemos esquecer que o que nos traz até aqui é uma pessoa. A pessoa de Deus homem, Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer esse Jesus. Porque como nós podemos servir alguém que nós não conhecemos? Essa semana, ainda não é minha pregação, já vou começar. Mas essa semana, eu não sei em que momento, num momento aleatório assim do meu dia, o Espírito Santo falou muito comigo um texto que está lá em Atos capítulo 17, não precisa abrir, mas depois você leia. Quando Paulo ele chega em Atenas, na Grécia, e até hoje, né, nós temos a cidade de Atenas, o berço da filosofia e da cultura ocidental. E quando Paulo chega em Atenas e ele vê toda aquela idolatria, os gregos tinham uma infinidade de deuses, deuses de todo quanto é tipo, forma e finalidade. E Paulo chega lá no Panteão, aquele lugar onde existiam vários altares, uma infinidade de altares. E Paulo vai andando e ele vai vendo aqueles altares, em cada altar um deus com uma forma, Afrodite, uma série de deuses. E quando Paulo ele chega diante de um altar, não havia uma imagem sobre aquele altar. E ali havia um dizer, e o dizer era o seguinte: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E Paulo foi então perguntar para os atenienses: quem é esse ao Deus desconhecido? E eles não sabiam responder, eles não sabiam dizer quem era o Deus desconhecido. E Paulo então disse a eles: olha, esse Deus desconhecido para vocês é o Deus que adoro, é o Deus que eu sirvo. E Paulo começa a expor: é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que fez todas as coisas. Como alguns de vocês dizem, nele nós existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Então eles tinham um altar a um Deus, e diante desse Deus eles faziam reverência.
diante desse Deus, eles faziam adoração, eles faziam sacrifícios, mas eles não conheciam esse Deus. Você conhece o Deus que você serve? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos investir no conhecimento do Senhor. Hoje eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar sobre Jesus, eu vou falar sobre o extraordinário poder de Jesus. E quando nós falamos do poder de Jesus, nós conhecemos um pouco mais Ele e sabemos quem Ele é. Põe a mão sobre o seu coração, diga comigo: Espírito Santo, nessa noite, eu desejo te conhecer. Nessa noite eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero saber quem Ele é. Eu quero que você, Pai, me revele Jesus. Abra minha mente, abra o meu coração, eleve a minha fé, para que eu conheça mais e mais de você, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, que não haja nenhuma resistência que nos impeça de conhecer a palavra do Senhor nessa noite. No final nós vamos orar para que esse poder possa se manifestar em sua vida, em nome de Jesus. Nós temos dito, e talvez algumas coisas que eu diga hoje, você ouviu domingo passado, eu não estava aqui, o irmão Gumercindo que ministrou. Domingo retrasado eu ministrei sobre o poder de Jesus, o poder extraordinário de Jesus. Deixa lá no tema, o poder extraordinário de Jesus. E algumas coisas talvez você tenha ouvido, mas nós vamos repetir para que isso fique muito gravado no seu coração, para que isso fique muito marcado em sua vida. E queridos, nós entendemos que Jesus, quando Ele vem, quando Ele deixa o céu, quando Ele vem estar conosco, quando Ele vem estar no meio dos seus discípulos, no meio da humanidade, quando Jesus se torna homem e vai estar com as pessoas, Ele vem como uma solução. E quando nós vamos vendo a história de Jesus, nós vamos vendo que Jesus, Ele vem para solucionar problemas impossíveis da vida normal. Jesus, Ele se apresenta para trazer a lembrança de que para Deus nada é impossível. Aleluia! Na verdade, as situações impossíveis que Jesus enfrentou, a ausência de comida, as enfermidades, a morte, foram situações, foram oportunidades que Jesus viu para que o poder dele, o poder de Deus por meio dele se manifestasse. Então Jesus encarava as situações difíceis da vida como oportunidades para o poder de Deus se manifestar. Isso é muito importante, porque nós precisamos ter uma forma de encarar as situações que nós enfrentamos difíceis. Nós temos que ter uma forma de encarar as situações impossíveis da vida, os problemas financeiros, os problemas de saúde, os problemas familiares. Nós precisamos ver que eles são oportunidades para Jesus manifestar o seu poder. Então, quando você tem um diagnóstico médico, é importante que você olhe para o diagnóstico, você faça o tratamento, você acredite na medicina, na ciência, mas você diga: esse diagnóstico vai ser para que o poder de Deus se manifeste. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Esse quadro difícil, esse desemprego, essa crise financeira, essa dificuldade está aqui diante de mim para que o poder de Deus se manifeste. E nós falamos sobre momentos em que Jesus manifestou o seu poder. Lembra-se que lá no casamento em Caná da Galileia, Jesus ele faz um milagre comum, um milagre trivial. Não comum no sentido de ser algo simples, porque ele transformou a água em vinho. Mas é comum, trivial, porque era uma necessidade de um casal. Nada aconteceria se faltasse o vinho até o final da festa e a festa acabasse. Ok, faltou o vinho, vamos tomar água, vamos tomar um suco, vamos tomar outra coisa. Mas Jesus viu uma situação simples e operou, porque Ele tem poder sobre coisas comuns. Ele quer solucionar coisas comuns, coisas simples da nossa vida. Mas nós vemos que Jesus, Ele tem poder sobre a distância.
Lembra daquele homem que procura Jesus e tem uma filha doente, sofrendo horrivelmente, e Jesus disse: olha, eu vou mandar uma palavra e ela vai ser curada. Jesus não foi até ele, mas através de uma palavra, Jesus venceu a barreira da distância. Jesus tem poder sobre o tempo. Lá no tanque, em Betesda, havia um cego com 38 anos, esperando, um cego não, um paralítico, esperando 38 anos para ser curado, e Jesus foi lá em um dia e o curou. Jesus tem poder sobre a insuficiência, faltou pão e faltou peixe, e Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. E é a partir daí que eu quero compartilhar com você a palavra dessa noite, a partir deste milagre. Porque a partir do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, outros milagres começam a acontecer. E um milagre muito impactante que nós vamos falar sobre ele hoje. Depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, a multidão fica perplexa com aquilo. A multidão fica impressionada e eles resolvem fazer aquilo que eles já imaginavam que eles deveriam ter feito antes. Nós vamos colocar Jesus no trono da Judéia e da Galileia. Jesus é o rei, Jesus é o Messias, e nós vamos então entronizá-lo. A multidão começou a gritar: ei, 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 Jesus é o nosso rei, alguma coisa desse tipo. Mas Jesus não veio para estabelecer um governo natural, um governo político. Essa não era a missão dele. Por isso ele se esquivou, ele dispersou as multidões. Os judeus esperavam um Messias político, uma autoridade militar. Os judeus esperavam alguém que os libertasse da opressão, do governo dos romanos. Israel, a Palestina, havia se tornado uma província, havia se tornado um lugar dominado pelo Império Romano. E os judeus não aguentavam mais aquela opressão, e quando eles esperavam o Messias, eles esperavam alguém que os tirasse daquela opressão. Mas a mensagem de Jesus não era uma mensagem econômica, política, era uma mensagem do céu, era uma mensagem do perdão, do amor, do evangelho, da graça, da bondade de Deus. E então Jesus viu, e eles querem fazer isso, eles não entenderam ainda o meu reino, eles não entenderam o que eu vim fazer, e Jesus os dispersou. E a partir daí, Jesus ele sobe a montanha, e ele vai ter um tempo de solitude. Sabe o que é solitude? Solitude não é solidão, solitude é aquele momento que você tem sozinho. E que você, nesse momento, vai ter um encontro com você, e você vai ter um encontro com Deus também. Para meditar, para orar, para ouvir a voz de Deus. Jesus precisava de momentos assim como nós precisamos. E ele então diz o seguinte aos seus discípulos, escute só. Jesus diz: olha, vocês vão pegar a embarcação e vocês vão lá para Cafarnaum. Eu me encontro com vocês. Os discípulos, a princípio não queriam que Jesus fosse juntos, mas Jesus falou: vão, obedeçam. E eles pegaram o barco, pegaram o remo, e eles então entraram no mar da Galileia, desceram a montanha, foram para o mar da Galileia, ou o mar chamado Genezaré, e ali eles começaram a remar. Só que a natureza da Galileia, a forma como o mar da Galileia é uma depressão, cercado de montanhas, cercado de montes. O mar da Galileia, para quem não sabe, as águas do mar da Galileia são as águas do rio Jordão. Então, eu agora talvez me fale na questão da geografia. Eu acho que o mar da Galileia fica 220, 250 metros abaixo do nível do mar. Então, ele recebe as águas do rio Jordão. E a geografia é um lugar cercado de montanhas. E ali é o mar. Agora, ouça só o que acontece. Como é um lugar rebaixado, então você tem o mar da Galileia embaixo, e você tem montanhas, tem muito vento. E de repente, em alguns momentos, isso acontece até hoje, começa a ventar.
A gente já teve essa experiência de ir lá no Mar da Galileia, e é interessante, acontece isso mesmo, você está lá, você pega um barco, quem vai a Israel, conhecer a Terra Santa, você pega um barco, é um passeio muito bonito, porque você entra no barco e começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor junto com os irmãos, e ali então é falado, olha aqui o Mar da Galileia, onde Jesus pregou, onde Jesus andou sobre as águas, onde Jesus pegou um barco para pregar para a multidão, mas às vezes de repente começa a ventar muito forte, porque é a geografia do lugar, e os discípulos então começaram a remar, e veio um vento muito forte, um vento contrário, que não os deixou seguir em frente, e naquele momento então, Jesus ele vai revelar mais uma vez o seu, vamos ver se você está ligado, segunda chance, mais uma vez Jesus vai revelar o seu, diga para quem está ao seu lado, Jesus vai revelar o seu poder. Pastor, eu estou de máscara, é ruim falar, não deixa a máscara calar você, fala com a máscara, mas fala. Poder, e o poder sobre o quê? O poder sobre a natureza. Jesus vai revelar que ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre todas as coisas. Os discípulos estão, irmãos, mais ou menos remando por quase 5 quilômetros. Não é fácil. Quem já remou alguma vez em sua vida é uma tarefa muito difícil, principalmente se você não tem força ou prática. Às vezes você tem muita força, mas não tem prática, e fica uma coisa terrível. E o que acontece naquele momento é que os discípulos estão aflitos, pensando que vão morrer, e Jesus lá da montanha vê aquela cena, e ele então resolve socorrer os seus discípulos, mas de uma forma muito esquisita, de uma forma muito inusitada, de uma forma que não é normal. Jesus vai socorrer os seus discípulos como, irmãos? Andando sobre as águas. Marcos 6, verso 49, olha só. Eles, porém, vendo sobre as águas, sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. Eu sei que você já ouviu, quem esteve aqui domingo passado, esse texto, mas eu vou falar ainda mais sobre ele, e depois vou continuar falando sobre eles. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, perplexos, apavorados. Ficaram com medo de Jesus. Imagina, se eu estou no meio do mar, eu sou um discípulo de Jesus, Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes, Jesus fez vários milagres, e nós estamos em apuro. Se vem alguém andando sobre o mar, quem eu imagino que seja? Quem você imagina que fosse? Um monstro, um fantasma, mas não daria para imaginar que fosse Jesus? Sim ou não? Talvez, né? Porque se você está com um problema, e Jesus é o seu Salvador, e Ele está sempre ali resolvendo os seus problemas e as suas causas impossíveis, e você está em apuros e vem alguém sobre o mar, você pode pensar de repente que é Jesus. Mas eles não, eles acharam de fato que era um fantasma. Mas sabe por que eles pensaram que era um fantasma? Porque diz aí o evangelista Marcos, no versículo 52, que eles não compreenderam o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Essa palavra coração endurecido significa cabeça dura. Escute, coração endurecido significa cabeça dura. Sabe quando você quer explicar algo para alguém, você está vendo o que está acontecendo, você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a pessoa parece não entender, aí você fala, é uma cabeça dura. Já aconteceu com você? Acontece. E é esse coração endurecido, é isso. É que Jesus já tinha dito: eu sou o Filho de Deus, eu vim para um propósito, eu vim para uma missão, eu vim para salvar, eu vim para redimir, o Filho do Homem veio para se entregar em favor daquele que está perdido. Mas eles eram cabeça dura, eles não conseguiram entender. E era esperado que depois dos milagres de Jesus, principalmente da multiplicação dos pães e dos peixes, eles compreendessem que Jesus era o Filho de Deus. Porque no final dessa mensagem eu vou mostrar para você que o propósito de Deus realizar milagres é um único propósito: é que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus.
Esse é o propósito. Não é show, não é fazer nada espetacular. O único propósito de Jesus é mostrar: eu sou o Messias, eu sou enviado de Deus. Mas na cabeça deles isso não entrava. E então Jesus, ele cessa o vento, ele faz com que o mar se acalme com uma palavra, e ali ele mostra que somente um Deus pode controlar a natureza, o caos e a tempestade. Esse milagre, irmãos, ele nos ensina algumas coisas, e eu quero que você ouça isso agora, e você possa aplicar isso em sua vida. Todos nós passamos na nossa vida por tempestades, e muitas vezes as tempestades que nós passamos, elas são furiosas, são bravas. Todos nós passamos por momentos em que o vento da insegurança, ele chega até nós, em que o medo, ele sopra sobre a embarcação da nossa vida. Às vezes uma perda, um desemprego, uma notícia que você não espera, um incidente, coisas que chegam de surpresa e fazem com que você fique temeroso, coisas que fazem com que você fique perplexo. Então talvez você está aqui esta noite e essa é a sua realidade. Você tem um diagnóstico médico, você tem, sabe, lá a sua vida financeira, você não sabe o que vai fazer amanhã, você não sabe o que vai fazer mês que vem. Ou você está aflito por causa de uma condição na sua família, um relacionamento no seu lar, e você não sabe o que fazer. Mas é nesse momento que Jesus quer revelar o poder dele na sua vida. É nesse momento que ele quer vir andando sobre essas circunstâncias. Ou seja, é nesse momento que ele quer vir acima dessas circunstâncias, para acalmar o vento, para acalmar a tempestade, para acalmar as dificuldades da sua vida. E com uma palavra, ele pode fazer isso. Ele viu a angústia, ele viu a dificuldade dos discípulos. Ele viu a luta que eles estavam enfrentando. A minha pergunta a você é: em meio ao caos da nossa vida, em meio ao caos que nós atravessamos, nós podemos acreditar que ele tem poder sobre isso, sim ou não? Então você precisa compreender que Jesus é aquele que tem poder para acalmar o vento e a tempestade que a minha e a sua vida se tornou. Hoje, quando eu cheguei até aqui, o Espírito Santo me falou de pessoas angustiadas, pessoas com o peito apertado. Não sei se estão aqui ou nós estamos também aí ao vivo na página da Manaim. Mas pessoas que estão com o peito apertado, angustiadas pelos problemas, pelas tribulações, pelos ventos, pelas tempestades. Uma angústia tomou conta do seu coração, e você só consegue ver a escuridão, você só consegue ver o vento, você só consegue ver a tempestade. Você está como os discípulos, você está com medo. Mas Jesus já começou a andar sobre as águas, Jesus já começou a andar ao seu encontro, mas talvez a sua cabeça, a minha cabeça dura, ainda não consiga acreditar, ainda não consiga ver, ainda não consiga perceber. Então hoje Ele está desvendando os nossos olhos, hoje o Espírito Santo está abrindo a nossa visão, para que no meio do caos a gente veja Jesus vindo ao nosso encontro, para acalmar todas as dificuldades e as adversidades que a nossa vida se tornou. Você crê nesse Jesus? Então glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Então Ele tem poder sobre a natureza, mas Ele também tem poder sobre a tragédia. Certa vez, Jesus encontrou com um homem cego. E só para que você entenda, isso é muito importante que eu vou falar agora.
Você sabe que nos dias de Jesus haviam seitas, haviam grupos religiosos. Os grupos dominantes eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus cuidavam da administração do templo, os fariseus cuidavam da teologia. E esses dois grupos foram os grupos que mais se opuseram a Jesus. Perseguiram Jesus e crucificaram Jesus. Eram os religiosos da época. Eram aqueles que dominavam o templo, o sacrifício, o culto. Eles eram seguidores rígidos da lei de Moisés, mas Jesus os chamou de hipócritas, porque diz que por fora eles eram muito direitinhos, muito bonitinhos, muito certinhos, mas por dentro eles eram sujos, eles eram impuros, eles eram maledicentes, eles eram pecadores. E os fariseus e os saduceus, eles tinham uma teologia, e era uma teologia muito ruim. Qual era a teologia? Que hoje muita gente tem essa teologia, inclusive muitas igrejas. Eles acreditavam o seguinte, que toda pessoa que nascesse com uma deficiência, toda pessoa que nascesse com uma enfermidade congênita, uma dificuldade de desenvolvimento, toda pessoa que nascesse com uma doença que a debilitasse, por exemplo, cegueira, surdez, paralisia, se ela nascesse sem um membro, isso era consequência ou do pecado dela ou do pecado dos seus pais. Então os fariseus acreditavam nisso, eles pregavam isso e eles ensinavam isso. Então, no meio do povo judeu, se tinha um cego, eles olhavam e diziam: esse cara é pecador, nós não somos, porque nós enxergamos. Se ele não pecou, os pais dele pecou, ou os avós dele pecaram, alguém pecou. E quando Jesus então vai fazer esse milagre, que eu já vou ler com você, Jesus ele faz algumas coisas. Primeiro, Jesus cura o cego, mostrando que ele tem poder sobre a tragédia que a vida daquele homem se tornara. Mas eu vou mostrar para você também que Jesus, ele tem poder para abrir os nossos olhos e para mudar as nossas crenças erradas, as nossas crenças que nos deixam numa condição de cegueira. Porque uma crença errada te cega. Uma crença errada te domina a ponto de tornar você escravo, de fazer com que a sua vida seja uma tragédia. Então Jesus, certo dia, ele está saindo do templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, e ele se depara com um homem cego. E ele está lá, vamos lembrar que Jesus está sempre com seus discípulos. E ele então sai de dentro do templo, da adoração com os seus discípulos, e lá próximo do templo tinha um cego. E ele ficava lá no templo. E esse cego chega próximo de Jesus, provavelmente para pedir uma esmola. E aí os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, a pergunta dos discípulos. Imediatamente viram o cego, olharam para Jesus e disseram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Que coisa terrível, não é? Já pensou todo o problema de enfermidade que você tivesse, alguém dissesse: você está assim porque você pecou? Você está assim porque você é um pecador? Imagina, né? Já ter uma doença já é algo extremamente debilitante, fisicamente, emocionalmente. Ainda mais você tem que carregar esse jugo de culpa. Mas tem gente que acredita que a tragédia que ele está vivendo é consequência do pecado dele. Tem gente que está vivendo uma tragédia e ele pensa: não, isso daí é por causa dos pecados dos meus pais, por pecados dos meus avós. Era a teologia dos fariseus e dos saduceus. E aí então Jesus vai lá no verso 3 de João 3,3. Jesus responde a pergunta. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem ele, nem os seus pais. Agora veja a resposta de Jesus. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus dizendo: enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou o quê?
a luz do mundo, Jesus diz. Quer dizer, até aqui, Jesus está tratando com os discípulos. Jesus está dizendo, eu sou a luz, eu estou abrindo os olhos de vocês, vocês estão tendo uma crença errada. E vocês não estão ajudando, não estão curando as pessoas por causa de uma crença equivocada. Porque se o cara é cego porque ele é pecador, então deixa ele ficar cego, porque ele está pagando por isso. Você sabe que tem gente que pensa assim. A gente fala, não, é o meu karma, é o meu destino, eu preciso carregar isso comigo. Tanta gente que vai vivendo a tragédia na sua vida, vai vivendo o sofrimento, e ele vai carregando consigo essa ideia, essa crença, essa teologia de que ele está vivendo isso porque ele merece isso, e assim ele não luta, ele não recorre a Jesus, ele não vai até Jesus. E aí então no verso 6, Jesus vai tratar com o cego. Ele, dito isso, cuspiu na terra. Então Jesus cuspiu na terra, fez uma lamazinha lá, uma coisa meio nojenta, né? Um lodo, uma lama, aplicou nos olhos do cego e disse, vai lá no tanque de Siloé e se lave. E diz a Bíblia que ele foi, lavou-se e voltou, sabe o que? Vendo. Esse é o poder de Jesus. A gente tem um cego conhecido em Jerusalém. Certamente os fariseus o julgavam. Você é cego porque você é pecador. Os saduceus ignoravam. Alguns adoradores que entravam no templo davam um dinheirinho, davam uma esmola, tomados de compaixão. E tinha aquele pessoal que quando entrava no templo fugia porque tinha medo do assalto. O cego está lá, ele é um cego mendigo. E temiam, vai que ele roube a nossa bolsa, roube a nossa carteira. Mas um dia, irmãos, esse cego, ele entra dentro do templo. E ele entra maravilhado, porque agora ele pode enxergar toda a beleza que tem dentro daquele templo. Era o templo de Herodes, suntuoso. O templo em que os judeus adoravam a Deus e levavam os seus sacrifícios, e agora ele entra extasiado, e ele começa a ver aquela adoração, ele vê as partes do templo, os móveis do templo, o culto, os sacerdotes, e ele é tomado de espanto diante de tudo aquilo. Só que as pessoas que estão lá começam a reconhecê-lo e dizer, peraí, esse cara tem um rosto familiar, quem é ele? Não, não é possível. Não é o cego que está tantos anos lá na porta, está aqui pelo bairro, não pode ser ele não. E eles perguntam, não é este o homem que ficava sentado, cego, mendigando? Alguns dizem sim, outros dizem não, mas ele afirma, sou eu não vi, agora eu estou vendo. E diz lá então em João 9:10, perguntaram-lhe pois, como foram abertos os teus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Ele nem conhecia direito Jesus, mas ele experimentou o poder de Jesus. E o poder de Jesus abriu os seus olhos. Depois, se você for ler o texto, você vai perceber que os fariseus, eles começaram a resmungar, a criticar aquele milagre, porque era dia de sábado. E novamente a teologia deles era maior do que o amor deles por Deus. A crença, a religiosidade deles impediram eles de desfrutar da vida, do poder e da graça abundante que o Senhor tinha para eles. Mas Jesus, com esse milagre, ele corrige uma teologia errada. Ele declara, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não vai andar em trevas. E ele dá visão àquele homem. Então, em um único ato, Jesus, ele exerce poder sobre a deficiência, ele exerce poder sobre o pecado, porque ele diz, não é o pecado que está adoecendo esse homem.
Em um único ato, Jesus, ele exerce poder sobre a teologia ruim, e ele exerce poder sobre o templo, sobre o sábado, sobre a religião, porque o homem é curado no dia de sábado, e para os fariseus aquilo não devia acontecer. Então você vai vendo o poder de Jesus, e eu quero de alguma forma que o Espírito Santo possa me usar, para que conforme eu for ministrando essa mensagem, você vá vendo em sua mente, o Espírito Santo coloque imagens espirituais na sua alma, no seu coração, para que você possa ver quem é esse Jesus que você vem aqui domingo adorar, e que todo dia você deve ter comunhão com Ele. Quem é esse cara? Quem é esse Jesus que faz isso? Que no encontro com o homem liberta ele de um ensinamento errado, corrige as pessoas que estão crendo errado, abre vista do cego, se revela como a luz do mundo, traz um ensinamento aos discípulos. Esse é Jesus, o Jesus que nós servimos, e que nos ensina com isso, irmãos, a importância de nós crermos corretamente. Se nós cremos e aceitamos o mal de uma forma passiva, quantas pessoas aceitam a perda, a enfermidade, como punição, como castigo, como vontade de Deus, e elas não vão a Deus buscar nele cura. Quantas pessoas estão aflitas e doentes, e elas dizem: não, eu estou assim, é porque Deus quer, Deus permitiu, eu estou assim, graças a Deus. Não, há coisas que não provêm de Deus em sua vida, há coisas que não foram dadas por Deus, e você precisa então compreender as Escrituras, conhecer a Jesus, para que aquilo que procede de Deus você aceite com gratidão e alegria, mas aquilo que não procede de Deus, você rejeite na sua vida, em nome de Jesus. Crenças erradas querem nos bloquear para receber a bênção, receber o milagre, receber a vitória do Senhor. Não aceite o mal como algo que foi trazido por Deus para você. Jesus veio para manifestar o poder de Deus em sua vida. Jesus veio para manifestar o poder de Deus na vida daquele cego. Jesus o curou, Jesus o abençoou. Jesus, como luz do mundo, abre os nossos olhos para enxergar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando os discípulos disseram: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: não, não foi ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que o poder de Deus, as obras de Deus se revelem. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus pega uma imperfeição minha e sua, e Ele usa as nossas imperfeições para revelar a glória dEle. Sabe a imperfeição que você tem? Jesus vai usar para revelar a glória dEle. Sabe a fraqueza que você tem? Jesus vai usar para revelar a glória dEle. Sabe a dificuldade que você tem? Jesus vai revelar a glória dEle nessa dificuldade. Então quando você diz: não, não há cura, Jesus revela a glória do Pai. Não há saída, as portas se fecharam. O juiz assinou, a pessoa disse que não é possível. Jesus vai revelar e manifestar a glória dele. Jesus tem poder sobre a tragédia, mas Jesus também, irmãos, ele tem poder sobre a morte. Eu quero terminar falando do poder de Jesus sobre a morte. A morte é o maior inimigo do homem. E também a morte é a maior afronta ao Criador, porque Deus não nos criou para morrer. O primeiro homem era eterno. Adão e Eva eram seres eternos, que não morreriam, que viveriam eternamente. Nosso corpo não foi criado para morrer. Ninguém leva facilmente a morte. Essa coisa de nós ficarmos indignados com a perda, essa coisa de nós tememos a morte, essa coisa de nós não queremos morrer, é porque a morte não faz parte da nossa natureza. Nós choramos os mortos.
E nós cuidamos da nossa vida para a gente viver muito tempo, porque a morte não está na natureza humana, ela é o inimigo do plano de Deus, o inimigo do propósito de Deus. Mas depois da queda de Adão e Eva, a morte passou a reinar, e ela entrou coletivamente em todo homem. Aí você diz, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, Adão e Eva, terríveis, se eu pudesse pegá-los, porque eles pecaram. Mas tem uma forma de você não morrer, é só você viver toda a sua vida sem pecar. Se desde o seu nascimento até o último dia você não pecar, você vai viver eternamente. Tenta, já não dá mais, porque você está aqui. Você veio buscar Jesus, que como eu, você, nós somos pecadores. Não é verdade, queridos? Então os nossos pecados se uniram ao pecado de Adão. E o salário do pecado qual é? A morte. E teve um dia que Jesus lidou diretamente com a morte. Ele lidou com a morte de um amigo. Jesus estava na Galileia. E um amigo dele chamado Lázaro morava lá na Judeia, numa aldeia chamada Betânia, no outro lado. E chegou a notícia através as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas mandaram uma notícia, mandaram alguém dizer a Jesus: Lázaro, teu amigo está doente, e a doença dele é grave, ele pode morrer a qualquer hora. Venha fazer algo por ele. Foi essa a notícia que chegou a Jesus com um pedido: venha fazer algo por ele. Só que diz a Bíblia que Jesus ainda levou 2 dias para começar a viajar. E a viagem era longa, levou mais 2 dias. Jesus chegou 4 dias depois em Betânia. E quando Jesus chegou em Betânia, diz a Bíblia que Lázaro já havia o que, irmãos? Morrido. Já havia morrido. E não só morrido, ele já havia sido sepultado. E quando Jesus chega, ele ainda não entra na aldeia, e alguém diz: Jesus está aí. A Bíblia diz que Marta, ela vai até Jesus, e ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21 e 22. Mas Marta diz: mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E aí então Jesus faz uma afirmação ousada em João 11, 25. Talvez um dos versículos mais conhecidos, está lá os top 5 dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Irmãos, o poder de Jesus sobre a morte é um poder que vai se revelar na vida de todos nós um dia, e eu já vou explicar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Qualquer pessoa que acreditar em mim não vai morrer eternamente. Então, com essa declaração, Jesus vai diante do sepulcro. Os sepulcros eram feitos em rochas. Então os mortos eram colocados dentro de rochas e fechado aquela rocha com uma pedra. Então Jesus diz: olha, remova a pedra. Então aquela frase conhecida, Jesus diz: Lázaro, João 11, 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu amo esse versículo. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Imagina o encontro. Lázaro, enfaixado, diz a Bíblia, como uma múmia,
Esse era o ritual para enterrar os mortos. Os judeus enfaixavam os pés, a cabeça, como embalsamavam, jogavam ungüentos, perfumes. E agora Lázaro sai enfaixado. E aqui é um encontro de muita alegria, um encontro de muita gratidão. Aquele sepultamento vira uma festa, aquele enterro vira uma festa. Eu nunca fui no enterro que vira uma festa, mas esse virou. E olha que eu já fui em muitos. Virou uma festa. Se alegraram, Marta e Maria choravam, mas não choravam mais de tristeza, choravam de alegria. 44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, naquele momento, ouça isso, aquelas pessoas, elas puderam desfrutar de um gosto, de um breve gosto, da festa futura, que Jesus prometeu trazer a todo aquele que nele crê. Nunca ouvimos falar tanto de morte como no último ano. Há um ano, todas as notícias são morte, morte, perdas, morte, perdas, morte. Notícias tão pesadas, tão tristes. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos esquecer que a morte, ela não nos vence. A morte não nos vence. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus viverá eternamente, para sempre. Então aquela festa foi uma festa profética. Aquele gozo que eles tiveram é o gozo que eu e você um dia teremos. Porque a palavra diz que quando Jesus vier, aqueles que já morreram ressuscitarão. Então a morte é um inimigo que hoje vence as pessoas. Mas a morte será vencida de uma vez por todas. E os mortos em Cristo ressuscitarão e viverão eternamente com Ele. Sim, irmãos, o pecado, ele tem o poder de matar e destruir, mas Deus é o Criador da vida, e Ele cria a vida do nada, e Ele pode restaurar o que quer que seja da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, viverá, e viverá eternamente. Essa esperança o cristão deve ter. Pastor, você está falando de coisas que ainda vão acontecer, de coisas por vir? Sim, porque essa é a esperança do crente. Paulo disse que se a nossa vida, irmãos, ela for limitada a esse mundo, escute, o apóstolo Paulo, se a vida de vocês for limitada a este mundo, vocês são as piores pessoas que existem. Você já parou para pensar nessa declaração de Paulo? Que se a nossa vida for comer, dormir, trabalhar e, sei lá, desfrutar de alguma coisa, se a nossa vida se resumir a tudo isso, nós somos as piores pessoas, porque nós vivemos para a eternidade, nós vivemos sabendo que um dia nós estaremos com Ele eternamente, nós vivemos sabendo que os nossos queridos que partiram, se nós se nós esperávamos ou não, se jovens ou não, se ficamos tristes ou não, aconteceu, eles partiram, mas um dia nós estaremos desfrutando de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus com eles, porque Jesus fez uma promessa: eu sou a ressurreição e a vida, a morte não vai vencê-los eternamente. Eu triunfei, eu venci a morte quando ressuscitei. Essa é a nossa vida de esperança. Aplauda Ele. E essa esperança, ela nos consola. Mas essa esperança, ela também deve nos potencializar, irmãos, a prosseguir.
e a levar a palavra do Evangelho àqueles que ainda não creram. Porque essa história que muitos querem propagar, de que todo mundo que morreu um dia vai estar com Deus, não é verdadeira. Essa história de que, se uma pessoa foi boa, ela vai para o céu, também não é verdadeira. Essa história de que as caridades e as boas obras dão a salvação para alguém, também não é verdadeira, não tem nenhum texto bíblico que assim ensine. A Bíblia é muito clara, a salvação é um presente, é um dom, ela não é paga, ela não é por mérito, a salvação é um presente para todo aquele que crê no Filho de Deus. Então nós precisamos nesse ano de 2021 levar essa palavra de esperança, levar essa palavra de salvação, levar essa palavra de perdão de pecados para aqueles que ainda estão destinados sim à morte eterna. Nós não, nós já passamos da morte para a vida, a Bíblia diz, porque cremos no Filho de Deus. Mas há muitos que ainda não passaram da morte para a vida. E que se morrerem hoje, eles estarão condenados a uma eternidade longe de Deus. Vamos levar essa palavra. Mas esse milagre de Jesus, ele não apenas nos coloca em contato com esse gozo futuro, mas esse milagre de Jesus também nos faz, irmãos, pensar hoje que se há alguma morte beirando a nossa vida, se há alguma morte na nossa família, se há alguma morte no nosso corpo, se há alguma morte em qualquer esfera da nossa vida, nós temos alguém que dá vida, nós temos alguém que ressuscita, nós temos alguém que nos tira dessa condição. Jesus, ele disse que o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para que, irmãos, destruir. O diabo trabalha com isso, o diabo trabalha para a destruição de lares, o diabo trabalha para a destruição de famílias, o diabo trabalha para a destruição de casamentos, de ministérios, de pessoas, de propósitos, de relacionamentos. Esse é o trabalho do diabo, nós não vemos, mas ele está aí trabalhando 24 horas, trabalhando o tempo todo. Ele tem uma legião de demônios, de espíritos caídos que trabalham junto com ele para roubar, para matar e para destruir. Mas você serve a Jesus, o Filho de Deus, tem poder sobre a morte e ele pode ressuscitar qualquer coisa na sua vida. Eu quero profetizar ressurreição 2021, um ano de ressurreição dos seus sonhos, da unção, do ministério, do teu casamento, da tua família, do teu chamado, da tua empresa, dos teus negócios. Eu profetizo ressurreição sobre você. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aleluia. Porque Jesus fez milagres. Eu encerro com isso. Porque Jesus fez milagres. Eu disse aqui há 2 domingos atrás que nos dias de Jesus haviam muitos milagreiros. Quando Jesus transformou água em vinho, tinham mágicos que faziam isso. Não com poder sobrenatural, com mágica, com ilusionismo. Tinham milagreiros, tinham pessoas que usavam poderes malignos. E a intenção dos milagreiros era juntar seguidores. Era ganhar dinheiro com aquilo. Então eles faziam milagres para ter lucro, eles faziam milagres para ter mais adeptos às suas seitas, ter mais seguidores. E Jesus aparece e ele vai fazendo muitos milagres, nós vimos aqui essa noite. Mas por que ele fazia esses milagres? O seu propósito não era juntar seguidores, embora ele se tornou quem mais seguidores teve. O seu propósito não era angariar fundos, ganhar dinheiro com aquilo, levar as pessoas a pagarem por aquilo, também não era o seu propósito. O propósito de Jesus era muito diferente. Jesus fez milagres e Jesus faz milagres porque Ele quer dar alívio para a dor, Ele quer dar alívio para aqueles que estão com medo. Jesus hoje faz milagres porque Ele quer nos ensinar sobre um Deus que se importa profundamente com o nosso sofrimento sem nada cobrar. Jesus realizou muitos milagres e os evangelhos dizem isso, porque Ele era tomado de compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro.
Quando Jesus via um cego, ele sentia dor. Quando ele via um paralítico, 38 anos naquela condição, ele se compadecia. Quando ele olhou para a multidão e viu a multidão sem comida, ele se compadeceu, disse o texto, que ele se compadeceu, ele falou, como é que esse povo vai embora sem comer? Então a compaixão era o que motivava Jesus. E essa compaixão o levava a resolver situações impossíveis. Mas como eu disse para você, a compaixão de Jesus levava ele a resolver assuntos que as pessoas consideravam triviais. Faltou vinho lá no casamento. Isso aí é uma coisa comum, pode acontecer. Para Jesus não era comum, mas ele foi lá e ele resolveu. Com isso Jesus, ele assumiu o controle. E ele assumiu o controle sobre a doença, sobre o caos, sobre a morte, sobre a tragédia. Por isso esse Jesus que nós servimos, que é o Filho de Deus, é a razão da nossa fé. Ele tem poder sobre o tempo, sobre a distância, sobre o preconceito, sobre as forças do mal, sobre superstição. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Lá em João 20, verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Os evangelistas chamavam os milagres de sinais, que não estão escritos nesse livro. Quando você vai ler os evangelhos, você vê muitos milagres, mas João está dizendo que tem muita coisa que não foi registrado, não caberia. Não foram só esses milagres que nós conhecemos que Jesus fez. Talvez ele multiplicou pães e peixes várias vezes, a Bíblia só fala de 2. Talvez ele ressuscitou centenas de mortos, a Bíblia só fala de 2 ou 3. Talvez ele curou milhares de cegos, a Bíblia só conta de 2 ou 3. Mas havia um propósito, versículo 31, estes porém foram registrados. Quer dizer, os milagres que você lê aí na sua Bíblia, foram registrados com um propósito. Qual é o propósito? Qual o propósito dos milagres de Jesus? Está aí, para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, milagre está aí para que a gente creia que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Ungido de Deus, o Rei. E João disse para que vocês creiam que Ele, Jesus, o filho do carpinteiro, o Jesus, lá da cidadezinha pequena de Nazaré, o Jesus, 2000 anos atrás, que hoje querem denegrir a imagem dele, que querem dizer que ele é um sábio, que querem distorcer a imagem dele, que querem dizer que ele é mais um aí, no mesmo patamar de fulano, ciclano, beltrano. Não, João está falando, tudo está aí, porque ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Os milagres de Jesus foram registrados para que a gente creia. Os milagres de Jesus foram registrados para que a gente creia. E eu hoje faço uma pergunta para você. Você creu? Você creu? Você já acredita? Você vai crer? E aí? Você creu? Você acredita? Você ainda não acredita? Você ainda duvida? Os milagres estão aí para isso, para a gente crer no Filho de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Diga para o Senhor nessa noite que você crê nele, que você crê em Jesus como Filho de Deus. Nós vamos declarar com a música que há poder no nome dele. Mas antes disso, eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a dizer: eu creio que tu és o Filho de Deus.
Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio. Eu creio, Jesus. Eu te convido a isso, a crer. A crer que Ele é o Cristo. Nós vivemos em um mundo que quer desconstruir verdades. Nós vivemos em um mundo que diz não há verdades absolutas, tudo é relativizado. Nós vivemos em um mundo em que não existe mais convicções. Mas nós decidimos ficar com a verdade da palavra de Deus. Nós decidimos crer no Evangelho, nós decidimos crer no Filho. Nós decidimos crer no nome de Jesus. Vamos cantar, depois eu vou orar junto com você.
Aleluia. Levante suas mãos. Você que está precisando uma manifestação desse poder extraordinário de Jesus agora. Você que está aqui essa noite com uma enfermidade, com uma causa pessoal, familiar, vamos orar juntos. Vamos crer que Jesus tem poder sobre a distância, sobre o tempo, sobre a tragédia, sobre o caos, sobre a insuficiência, sobre as doenças, sobre as enfermidades. Vamos crer que Ele tem poder sobre a morte. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos agora. Oramos pelos que estão doentes. Oramos pelos que estão enfermos. Que eles recebam saúde, que eles recebam cura agora em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos por aqueles que precisam do suficiente, aqueles que precisam de uma provisão, aqueles que precisam de uma intervenção, aqueles que precisam de um milagre. Pai, eu oro por eles agora. Estenda a tua mão sobre eles agora e sara-os. Estenda a tua mão sobre eles agora, Pai, e provê e supre em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com medo, Senhor, estende a tua mão sobre eles. Traz ânimo, traz alegria, traz gozo, traz paz, traz vida. Espírito Santo vai tocando. Oh, rebache, yanabashi, rabai. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Receba o toque da unção. A unção de Deus está sendo liberada. Unção para curar, unção para libertar, unção para restaurar. Receba, receba aí no seu lugar. Receba sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu corpo. Receba, receba, receba. Você que está doente em sua casa, receba cura, receba cura, receba cura. Oh, Abba, oh, Espírito, oh, vivo Cristo, oh, vivo Senhor. Ei, profetizamos. Oh, ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Você que está com alguma enfermidade, coloque a mão onde está a sua enfermidade. Não é sua essa enfermidade, mas coloque a mão sobre ela. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos juntos. Seu poder, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Cura os que estão doentes agora, Pai, em nome do Teu Filho. Dores, tumores, caroços, infecções, inflamações nos ossos. Senhor, toca agora, toca agora, toca agora. Artrite, artrose, bexiga, útero, ovário, em nome de Jesus, coração, pulmão, respiração, em nome de Jesus, sara, em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome do Teu Filho, aquele que tem poder, aquele que é o Filho de Deus, Senhor, cura os doentes, em nome de Jesus. Jesus, Você é a luz do mundo. Jesus, Você é a luz do mundo. Ah, Jesus, Você é a luz do mundo. E quando nós Te seguimos, nós não andamos em trevas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tira o engano, as crenças erradas. Pai, pessoas que sentem-se culpadas, pessoas que sentem-se oprimidas nessa noite,
pessoas que sentem que o que estão vivendo é fruto de um pecado. Senhor, dá luz, libera vida, libera graça sobre elas, para que elas saibam que são filhos e filhas amadas do Senhor. Amados do Senhor. Obrigado. Vamos mais uma vez declarar: há poder no seu nome, Jesus. Aleluia. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Aleluia. Você que crê, feche os seus olhos. Você que está nos assistindo online, feche os seus olhos se você pode. Você que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Cristo, que Tu és a ressurreição e a vida, e que porque eu estou em Ti, eu não morrerei eternamente. Jesus, perdoa os meus pecados, me sare, me salva, para a glória de Deus. Com os olhos fechados, você que fez essa oração a primeira vez hoje, levante sua mão, eu quero orar por você. Quem fez essa oração hoje a primeira vez, levante a mão alto. Aleluia. Senhor, abençoa a mão estendida, onde ela estiver. Traz perdão, traz amor, traz salvação. Perdoa os pecados. Sara, Jesus. Cura. E principalmente, dá certeza da sua salvação. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Você crê no poder de Jesus? Então se prepare, porque os próximos dias vão ser dias sobrenaturais, vão ser dias incríveis, vão ser dias poderosos, porque você está vivendo debaixo do poder de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia. Tome o seu lugar. Aleluia, aleluia. Antes de finalizarmos, eu quero ler mais um versículo com você, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, puder projetar para mim, Lucas 5. Por favor, não saia do seu lugar ainda. Em alguns minutos, nós vamos encerrar a nossa reunião. Lucas 5, verso 1, eu vou ler até o verso 6, diz assim. Vou ler rapidamente, irmãos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, Jesus vê dois barcos com pescadores, um dia de pesca muito ruim, não pegaram nada, não pescaram nada. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, ainda não era um discípulo que seguia Jesus constantemente, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus, ele pediu o barco emprestado de Pedro, para pregar às multidões. Um outro evangelho diz que era tanta gente para ouvir Jesus, que ele começou a ficar apertado, pressionado, e não tinha mais espaço, e a voz dele não atingia mais todas as pessoas. Então Jesus teve uma
uma ideia extremamente inteligente. Ele resolveu juntar todo mundo na praia, subir no barco de Pedro e começar a pregar do barco. Aquilo deu uma acústica impressionante e colocou ele como se fosse num palco, né, onde ele podia ser visto e ouvido. Mas para que isso acontecesse, Pedro teve que aceitar o pedido dele. Lembra que Pedro ainda não era esse discípulo que nós conhecemos. Ele está conhecendo Jesus também. Só que Pedro havia pescado a noite toda sem pegar nada. Ele estava lavando as redes, preparando material de pesca para ir descansar. Então não foi uma coisa simples. Pedro teve que, preparar novamente o barco, pegar Jesus e aceitar aquele pedido de Jesus. Mas o texto continua. Diz então 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quer dizer, vai mais fundo e vai pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Aleluia. Irmãos, eu quero somente dizer uma coisa a você, que Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. A ninguém. Pedro emprestou um barco e ele voltou para casa com um barco cheio de peixes, tantos peixes que diz o texto que ele teve que chamar a embarcação do lado para dividir o fruto daquela pesca, para dividir o resultado daquela pesca. Tudo que nós fazemos ao Senhor, tudo que nós damos ao Senhor, sempre haverá uma recompensa. Eu estou aqui pregando e Deus vai me recompensar. Quem esteve aqui ministrando será recompensado. Quem está servindo ao ministério da igreja hoje será recompensado. Quando você entrega os seus dízimos, quando você entrega as suas ofertas, você será recompensado. Quando você faz algo em prol de Cristo, quando você faz algo em prol da casa de Deus, você também será recompensado. Quando nós dizemos, eu não dizimo, eu não oferto porque eu tenho medo de faltar, não é um medo, é uma incredulidade. O medo é apenas o fruto da incredulidade. O medo é o resultado de um coração incrédulo que não confia na providência e não confia no suprimento e na provisão de Deus. Porque nós duvidamos, nós tememos. Mas quando você tem revelação e aceita o convite, o chamado de Jesus, empresta o seu barco, ou seja, olha, entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, supre o ministério, supre a obra, supre a igreja do Senhor, saiba que você não vai ficar desassistido, você não vai ficar sem acolhimento, você não vai ficar sem recompensa, você não vai ficar sem resposta. O que Jesus fez por Pedro foi a recompensa de Pedro ter cedido o barco dele para o Senhor. O que você tem cedido para o Senhor? O que nós temos cedido para o Senhor? Nossa casa, nossa vida, nossos bens, nossos recursos. Nós não vamos ficar sem recompensa. Não ficaremos. O Senhor paga bem. Um dos nomes de Deus é Jeová, um dos nomes que Deus se revela é Jeová Gimolá, que significa o Deus que dá a recompensa. Então ele recompensa aquele que serve a ele. Eu tive um pastor que sempre dizia assim, Deus é um bom patrão. Deus é um bom patrão. Deus é um excelente patrão. Porque Deus dá muito além do que aquilo que a gente merece. Deus, Ele paga o nosso trabalho, a nossa entrega. Por isso que Ele disse aos discípulos, vocês deixaram tudo e vocês não vão ficar desassistidos. Eu vou dar 100 vezes mais a vocês, tudo aquilo que vocês deram para mim. Então só um pouco desse vislumbre desse texto. Depois de Pedro emprestar o seu barco, diz lá que, pode ir lá no versículo, último versículo que eu li. Acho que é o 4. Ou 5.
6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. É isso que eu espero, irmão. E eu creio que você deveria esperar por isso também. Esperar por uma colheita. Se temos servido ao Senhor, se temos sido fiéis a Ele, nós devemos esperar por uma grande recompensa. Nós temos que esperar por uma grande quantidade. Nós temos que esperar que Deus vai nos dar até romper. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Aleluia. Separe a sua oferta. Você tem aí na sua cadeira um envelope para facilitar sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, se você quiser usar cartão, crédito ou débito, as pessoas que estão nos assistindo online podem dizimar, ofertar. Tem ali os dados. Coloque os dados bancários na projeção. Tem os dados bancários. Você pode fazer uma transferência, um Pix. E pode também, aí na própria transmissão tem um link, se você quiser usar cartão. Não deixe de contribuir, de servir, de abençoar a obra do Senhor. Se você não é dizimista ainda, quer se tornar um dizimista, você pode pegar um envelope de dízimo, ou no próprio envelope branco, aquilo que você sentisse mais à vontade, você pode fazer. Não deixe apenas de entregar ao Senhor, de servir a Ele com o que você tem, porque a recompensa vai vir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos entregando ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, crendo na sua fidelidade, crendo que você é aquele que nos dá a recompensa, Senhor, crendo que você é o Jeová Guimolá, crendo que você é aquele que nos abençoa, nos supre, Pai, crendo que você é aquele que nos dá abundantemente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que a tua graça se manifeste, que a tua bondade se manifeste, Pai, em nome de Jesus, que haja provisão, suprimento, portas abertas, milagres sobrenaturais nesses próximos dias, e que os meus irmãos possam dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser um dizimista, um ofertante, valeu a pena contribuir, valeu a pena dar, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode trazer aqui à frente.